Bom dia, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 12 e hoje item 12 também. O capítulo é Amai os vossos inimigos, nós estamos no item que é continuação do tema O Duelo. Vamos então fazer uma prece, agradecer a Deus do fundo do nosso coração, nos alegrar pela possibilidade de estudar o Evangelho, pela possibilidade de compreender tantas coisas que antes não compreendíamos, na expectativa de compreendermos cada vez mais e possamos viver o Evangelho. Agradecer por mais um dia de vida, agradecer pela nossa saúde, pela nossa casa, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelas bênçãos e pelas dificuldades, pois sabemos que são elas que nos fazem crescer. Que nós saibamos, Senhor, diante de tudo e de todos, ter fé. Que a nossa fé seja inabalável. Que nós possamos olhar, sentir, pensar sobre tudo, sempre com fé e coragem, para que as dificuldades sejam encaradas como grandes aprendizados e que as coisas boas sejam em benefício de nós mesmos e das outras pessoas que estão ao nosso redor, dos nossos próximos. Sempre os benefícios, sempre as coisas boas sejam benefícios e nunca caiamos nas provas, caiamos nas tentações que nos impediriam de desfrutar da melhor maneira aquilo que temos. Que nós possamos contar com a ajuda dos amigos espirituais para conduzir esse estudo da melhor forma possível, sendo também aprendizes como somos. Que assim seja. Vamos lá. Esse item 12 é de Santo Agostinho, e foi ditado em Paris em 1862. O duelo pode, sem dúvida, em alguns casos, ser considerado como uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas é, de forma indiscutível, a prova de uma covardia moral semelhante ao suicídio. O suicida não tem a coragem de encarar de frente as contrariedades e aflições da vida. O duelista não a tem para suportar as ofensas. O Cristo não vos disse que há mais honra e coragem em oferecer a face esquerda àquele que bateu na direita do que em se vingar de uma injustiça? Cristo não disse a Pedro no Jardim das Oliveiras: coloca a tua espada na bainha, pois aquele que matar pela espada morrerá? Por essas palavras, Jesus não condena o duelo? De fato, meus filhos, que coragem é essa, nascida de um caráter violento, sanguinário e colérico, que reage à primeira ofensa? Lembrando, gente, que mesmo que hoje não haja mais, ou pelo menos não é tão visível, não sei se ainda existe isso aí pelos rincões do mundo, mas no nosso dia a dia não é comum, não existe, mas esse hábito do duelo propriamente dito, em que as pessoas marcavam um dia e um horário para se matarem, Um dia e um horário para fazer aquele ritual de ficar um de costas para o outro e dar 10 passos à frente, aí vira de frente, dá tira e vão ver quem sobrevive. Mesmo que não haja mais
isso no na nossa convivência, que a gente não veja mais isso, por que ainda faz sentido estudar sobre isso e pensar a respeito disso? Porque, olha aqui a última frase que eu li. Por essas palavras, Jesus não condena o duelo? De fato, meus filhos, que coragem é essa, nascida de um caráter violento, sanguinário e colérico, que reage à primeira ofensa? Então, aqui nós percebemos que pode ser aplicado a qualquer tipo de ofensa e a qualquer reação, esses ensinamentos, né? Qualquer reação que a gente tenha às pessoas que nos ofendem, né? Como nós já dissemos anteriormente, nós podemos simplesmente não reagir, né? Não precisamos nos oferecer para o inimigo nos machucar, mas podemos simplesmente não reagir, simplesmente se afastar, simplesmente sair de perto. Não precisamos revidar, né? Não devemos revidar. E esse duelo aqui que tá falando, que é o duelo real, né? O duelo que acontecia mesmo antigamente, mas ele pode ser sim aplicado a qualquer tipo de reação a uma ofensa. Ou seja, existe muito mais coragem em perdoar, existe muito mais coragem em aceitar, no sentido de não revidar, do que no revide. Existe muito mais coragem em não revidar do que em revidar. Onde está então a grandeza da alma daquele que a menor injúria quer lavá-la em sangue? Mas que ele trema, porque sempre no fundo da sua consciência uma voz lhe gritará: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Foi necessário sangue para salvar minha honra, dirá ele. Dirá ele a essa voz. Mas ela lhe responderá: Tu quiseste salvá-la diante dos homens pelos poucos instantes que te restavam a viver na terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus. Pobre tolo, quanto sangue o Cristo vos pediria por todas as ofensas que lhes tendes feito? Ou seja, se a gente pensar dessa forma, me ofendeu, eu não vou aceitar essa ofensa, mesmo que não seja através do duelo, através do sangue, que seja através de revidar de outra forma, que seja através de fazer a pessoa pagar pela ofensa que ela gerou, né? Se fosse assim, quantas vezes nós deveríamos pagar? Quanto nós seríamos devedores, né? Se cada vez que a gente cometesse uma ofensa, a gente precisasse pagar por isso, não é verdade? Talvez, eu confesso, né? Sou humana e sou uma simples aprendiz do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, não tenho a pretensão nenhuma de ensinar, né? Apenas de transmitir aquilo que eu já tiver compreendido, transmitir uma compreensão para que haja reflexão de cada um e que a gente possa juntos aprender mais. Mas então eu confesso que nesse capítulo aqui, Amai os vossos inimigos, eu não tenho muito o que ensinar, eu tenho muito o que aprender, né? Apesar de não sentir ódio no meu coração, eu sinto desprezo, eu sinto indiferença. Não sei se indiferença é uma coisa que a gente sente, mas eu tenho indiferença por pessoas que eu acho que são erradas, por pessoas que eu acho que estão aquém, mas aqui, ó, talvez tenha uma chave para mim mesma,
Porque eu tenho buscado por isso, eu tenho me perguntado como que eu faço para não sentir isso, como que eu faço para não sentir desprezo, para não ter indiferença pelas pessoas que, por mais que eu não odeie, né? É ruim também, você ainda tá muito longe de amar os inimigos, isso que eu sinto. Então eu tenho buscado isso, eu tenho pedido para os meus amigos espirituais me mostrarem, me revelarem um caminho, uma forma, um entendimento, me proporcionarem esse aprendizado, né? Alguns ensinamentos que me causem esse aprendizado para que eu possa tirar do meu coração esses sentimentos que eu acabei de explicar para vocês. E talvez essa seja uma forma, né? Na hora que a gente sentir alguma coisa negativa em relação às outras pessoas, mesmo sabendo que elas estão erradas, isso não cabe a nós, né? A gente, olhando diante de uma pessoa que está agindo mal, a gente só tem que pensar que não queremos ser dessa forma, né? E não querer definir um julgamento, definir uma pena, algo que ela deva pagar. Mas, então, diante de algo que eu acho que está errado, eu pensar que quantas vezes também eu erro. Quantas vezes eu também seria digna do meu próprio desprezo, se eu não fosse eu mesma, né? Se eu tivesse duas Ana Paula e eu estivesse olhando as atitudes da outra, eu vendo a atitude da outra, de mim mesma, será que eu não teria o mesmo desprezo e a mesma indiferença que eu tenho por algumas pessoas, por diversas pessoas que eu acredito que estão erradas, né? Então, talvez seja uma chave aqui, nessa hora, lembrar de mim mesma, né? Lembrar de ações que eu mesma tive que podem se encaixar no que alguém desprezaria. Vamos lá. Vamos continuar aqui, vamos procurar por mais chaves de entendimento. Quanto sangue o Cristo vos pediria por todas as ofensas que lhes tendes feito? Não somente o machucastes com os espinhos e a lança, não somente o pregaste na cruz infamante, mas ainda em meio à agonia, ele pôde escutar as zombarias que lhe foram dirigidas. Que reparação após tantas ofensas vos pediu ele? O último grito do cordeiro foi uma prece para seus carrascos, tal como ele, perdoai e orai por aqueles que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos desse preceito, amai-vos uns aos outros, e então, ao golpe dado pelo ódio, respondereis com um sorriso e a ofensa com um perdão. Sem dúvida, o mundo se voltará furioso contra vós e vos chamará de covardes, se a gente não revida, né, as ofensas. Elevai a cabeça bem ao alto e mostrai que a vossa fronte também não receia ser coroada de espinhos, a exemplo do Cristo. Ou seja, se te chamarem de bobo, de covarde, porque você aceitou uma ofensa sem revidar, pensa no Cristo, né? No quanto ele foi ofendido e teve a sua fronte coroada de espinhos. No entanto, que vossa mão nunca queira ser cúmplice de um homicídio que permite, digamos, uma falsa aparência de honra, mas que é apenas orgulho e amor próprio. Assassinato é assassinato, né, gente? Nós estamos falando aqui de uma coisa radical. Mas vamos lembrar do que eu falei ontem, que não precisa ser algo tão radical para estar errado. Só o fato de a gente sentir raiva, só o fato de a gente sentir desprezo, só o fato de a gente querer o mal, só o fato de a gente xingar mentalmente, só o fato de a gente imaginar coisas ruins para aquela pessoa, já é
condenável, já é errado, né? Nós não podemos pensar que, como eu não vou lá bater na pessoa, eu não vou lá dar um tiro nela, tá tudo bem. Não, nós precisamos ser ainda melhores, né? Nós precisamos seguir os exemplos de amor, bondade, justiça, caridade que nós conhecemos. Tanto que Jesus falou, amar a teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É amar, não é só não matar, né? Então vamos lá. No entanto, que vossa mão nunca queira ser cúmplice de um homicídio que permite, digamos, uma falsa aparência de honra, mas que é apenas orgulho e amor próprio. Ao vos criar, Deus vos deu o direito de vida e de morte uns aos outros? Não, esse direito é dele, né? De criar a vida e determinar a morte. Não nos cabe. Nenhuma hipótese definir isso. A não ser para defender alguém, né? Se for realmente necessário. Não, esse direito somente a natureza o tem, para se reformar e se reconstruir em si mesma. Mas quanto a vós, nem sobre o vosso corpo tendes direitos. Ou seja, está falando aqui que nem o suicídio nos é permitido, nem matar a nós mesmos, nem machucar e ferir a nós mesmos nos é permitido. Como o suicida ou duelista estará marcado de sangue quando comparecer perante Deus, tanto sobre um como sobre o outro, a soberana justiça atuará em longos e dolorosos sofrimentos. Se ele ameaçou com a justiça, aquele que dissesse a seu irmão, és louco, quanto mais não será severa a pena para aquele que se apresentar diante dele com as mãos manchadas do sangue de seu irmão. É isso aí, pessoal. Muitos aprendizados, né? Desafios pra gente se superar cada vez mais e cada vez menos ter sentimentos ruins pelas outras pessoas. Vamos elevar o nosso pensamento, vamos visualizar Jesus e pedir, por favor, aos nossos amigos espirituais que coloquem em nossos corações a centelha do amor. Sabemos que depende de nós mesmos, mas pedimos ajuda para enxergar os caminhos. Sabemos que depende de nós a vibração, depende de nós a permitir a entrada desses ensinamentos em nossas mentes e em nossos corações. Mas pedimos ajuda. Pedimos ajuda para que nos sejam mostrados os caminhos. Que assim seja. Fiquem com Deus e até amanhã.